A violência faz vítimas todos os dias. Essa é uma realidade que deve ser combatida e quem sofre com ela precisa encontrar amparo. O Ministério Público é um órgão que atua como guardião da sociedade e age para preservar direitos. A partir de hoje, você acompanha aqui a série especial Proteção aos Vulneráveis, como atua o MP do Ceará. O conteúdo mostra o trabalho de promotores e procuradores de justiça para, por exemplo, punir aqueles que agridem mulheres e para prevenir o avanço da violência de gênero. O Ministério Público do Estado do Ceará trabalha pela responsabilização, mas vai além. Acredita que cuidar da repercussão da violência é acolher. A vítima, ela precisa ter esse olhar da proteção integral. Eu gritava, eu pedia socorro. A única coisa que eu recebia era socos, puxões de cabelos, palavras agressivas. Foi um momento de medo, de angústia, de desespero. Pra mim, eu ia morrer naquele momento e ninguém ia me ajudar. As marcas da violência sofrida no passado já não estão no corpo, mas continuam presentes na memória desta mulher, vítima por 5 meses de um relacionamento abusivo. Eu descobri algumas coisas dele, a gente teve uma discussão e nessa discussão ele partiu pra cima de mim. Não foi a primeira vez, tiveram outros avisos, porém eu não abri meus olhos. Veio primeiro uma mão na boca, um calha-boca, depois um murro na parede, depois quebrar um celular. E ali pra mim era tudo normal, eu não tinha o conhecimento do que eu estava vivendo. Histórias assim se repetem bastante no Ceará. Em 2024, a Secretaria da Segurança Pública do Estado somou mais de 25 mil denúncias de violência contra a mulher. Em 2025, só de janeiro a agosto, foram mais de 17 mil. A maioria das vítimas está na faixa etária, de 30 a 35 anos. A Delegacia de Defesa da Mulher é responsável por acolher e investigar os casos. Conduzimos todo o inquérito policial. Quando concluímos, esse inquérito é remetido ao Ministério Público, que vai oferecer ou não a denúncia, e daí ao Poder Judiciário. Se for comprovado que realmente tudo aconteceu, com o indiciamento desse agressor. O Ceará possui 11 delegacias especializadas neste tipo de ocorrência. 2 delas funcionam em Fortaleza, sendo uma 24 horas por dia, dentro da Casa da Mulher Brasileira. A estrutura reúne diferentes órgãos de proteção e em quase 7 anos de operação, fez mais de 300 mil atendimentos. Uma das providências adotadas pela polícia ao receber um caso é verificar se a vítima precisa de uma medida protetiva de urgência. Nós temos um prazo na delegacia para encaminhar esse requerimento, que é um pedido para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário também tem um prazo de 48 horas para apreciar esse requerimento e proferir a decisão. O acompanhamento dessas mulheres que fazem o requerimento dessa medida protetiva é feito tanto pelo GAV, que é o Grupo de Apoio às Vítimas de Violência, que é um grupamento da Polícia Militar direcionado para essa atividade. Os juizados também fazem um acompanhamento através das psicólogas. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha. Elas visam garantir a integridade da vítima e dos dependentes por meio do afastamento do agressor. A norma também estabelece maior rigor na punição ao responsável pelo ato de violência contra a mulher. Antes, situações desse tipo eram tratadas de forma branda. Até 2006, o que prevalecia era a Lei 9.099, ou seja, aquela lei das pequenas causas, onde a violência contra nós mulheres era considerado um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, não existia a punição de fato. Isso vem mudar em 2006 com a Lei Maria da Penha. A violência de gênero não tem dia e nem hora para acontecer. Por isso, a Casa da Mulher Brasileira, aqui no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, está sempre de portas abertas para acolher as vítimas. Um trabalho integrado entre vários órgãos para proteger quem muitas vezes sofre calada. Que nós temos
o psicossocial, a brinquedoteca, a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, o juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, Autonomia Econômica, Casa de Passagem, o núcleo da PEFOSSE, as mulheres realizam o exame de corpo de delito aqui mesmo, dentro do nosso equipamento. O Ministério Público é um dos órgãos com atuação expressiva no enfrentamento à violência doméstica. O NUPROM, Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do MP do Ceará, funciona na Casa da Mulher Brasileira. O Ministério Público do Estado do Ceará é um dos atores dessa rede, atua tanto na seara repressiva. Se tem um cometimento de crime, é o Ministério Público que vai acompanhar as investigações, que vai denunciar, que vai processar e vai perseguir até o final essa justiça. O NUPROM, ele age na seara preventiva. O NUPROM aposta na conscientização para evitar o avanço da violência contra a mulher. O núcleo promove palestras em instituições de ensino e empresas, capacitações em estabelecimentos como bares e casas de espetáculos para impedir, por exemplo, o assédio. Proteger os mais vulneráveis está dentro da missão do NUPROM, né, que é destinado a proteger especificamente as mulheres vítimas de violência doméstica e mais recentemente, né, com a lei do protocolo Não é Não, com aquelas que também são vítimas de violência em ambiente de espetáculo aberto, de ingestão de bebida. Por essa campanha existe um selo, né, que o estabelecimento que adequar se adequar totalmente, né, ao que a lei prevê, o Ministério Público vai fornecer esse selo de local seguro, digamos assim, né? Aqueles estabelecimentos que são obrigados a aderir a essa lei e que ainda não estão em conformidade com ela, o DECOM, inicialmente ele vai fiscalizar, ele vai orientar, mas numa segunda ida ele já vai multar. O MP do Ceará acompanha ainda a execução das medidas protetivas. Ofertando pareceres, acompanhando as situações. A mulher não precisa ter um processo criminal para pedir uma medida protetiva. Basta ela entender que ela está numa situação em que ela precisa daquele amparo. Para resguardar vidas, o Ministério Público do Ceará também mantém em atividade o Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, o NUAVE. A gente completa ano que vem 20 anos da Lei Maria da Penha. A gente já atende aqui vários casos de feminicídio, quando se concretiza a morte daquela mulher. A gente já acolheu aqui várias vítimas indiretas, são os familiares daquelas mulheres. A gente trabalha no acompanhamento em saúde mental, se tiver filho, na questão da guarda dos filhos. O NUAVE fez de janeiro a setembro de 2025 quase 800 acolhimentos. Uma parte considerável dos casos diz respeito à violência contra mulheres. Para que elas denunciem, elas precisam sentir segurança. Os programas de proteção, eles surtem muito efeito. Muitos dos procedimentos que a gente tem levado à frente, as pessoas estão em programa de proteção. As ações do Ministério Público, em parceria com outros órgãos, ajudam a impedir ocorrências extremas, como o feminicídio. O Ceará contabilizou em 2024 41 crimes desse tipo. Em 2025, de janeiro a agosto, foram 34. Contar com uma rede de proteção eficiente é essencial para impedir que vidas de mulheres sejam perdidas para a violência. E o mais importante, não silencie diante dos abusos. Grita, pede socorro, vai com vergonha, vai com medo, só vai. A gente precisa se unir. Parar com rivalidade feminina e ter a união. A gente precisa ser unida. Diante de um caso de violência, denuncie. Ligue para o 180, para o Disque 100 ou para o 190. Peça auxílio. A reportagem de amanhã desta série especial fala sobre violência contra crianças e adolescentes. Não perca. A violência sexual é uma das mais registradas contra crianças e adolescentes. Quem confirma isso são os profissionais que integram a rede de assistência às vítimas. O Ministério Público do Estado faz parte dela.
O órgão promove várias ações para resguardar a população infanto-juvenil. E você vai saber sobre esse trabalho na segunda reportagem da série Proteção aos Vulneráveis, como atua o MP do Ceará. A gente vive hoje uma verdadeira pandemia de violência sexual contra a criança e adolescente. E olha que nós temos uma subnotificação muito grande. Episódios de violência contra crianças e adolescentes viram manchetes com frequência no Ceará. Muitos casos vêm parar no Conselho Tutelar, responsável por receber as denúncias, aplicar medidas protetivas e encaminhar as vítimas aos serviços de proteção. Parte das denúncias vem das escolas, das unidades escolares, da própria amiguinha que ouviu. As denúncias vêm de uma redação que a criança faz dentro da escola. E aí o professor lê essa redação, passa para o diretor passa para o conselho passa para a equipe psicossocial. Então nós temos que ter todo esse cuidado. O Conselho Tutelar atua em parceria com outros órgãos, entre eles o Ministério Público do Ceará. Quando chega algum fato desse, que comprometa a vida de criança, a gente faz a notícia de fatos para o MP, para o Ministério Público, para a polícia, para que eles possam cumprir o papel deles e a gente cumprir o papel na proteção do direito. O Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência do MP do Ceará realiza o trabalho de escuta especializada às crianças e adolescentes. Os casos de abuso sexual são os que mais chegam ao NUAV. A grande maioria dessas crianças, elas são do interior. Quando eles chegam no hospital aqui, o hospital comunica a gente marca a escuta especializada, que é esse procedimento protetivo, e de imediato comunica o promotor da comarca que ela mora. Por quê? Porque é esse promotor que tem a atribuição para tomar as providências, ou para tirar de imediato o agressor de casa, ou para tomar as providências se for caso de prisão, denúncia. A escuta às crianças e adolescentes que sofreram violência é um procedimento previsto em lei. Deve ser realizado em ambiente acolhedor, com profissionais capacitados e o uso de objetos lúdicos. No NUAV, bonecos ajudam a identificar se a vítima está triste ou feliz e possibilitam sinalizar com pontos coloridos as partes do corpo que podem ou não podem ser tocadas por outras pessoas. As estratégias buscam evitar a revitimização. No Ministério Público, a gente está, através da nossa escola superior, a gente está capacitando profissionais em escuta especializada, para que a gente possa ter essa sensibilidade para trabalhar com essa criança, esse adolescente, senão isso vai repercutir para o resto da vida, o adoecimento vai ser para o resto da vida. Responsabilizar o abusador é importantíssimo, mas eu costumo dizer, pergunte para uma mãe e para um pai de uma criança dessa que foi vítima de violência sexual, se não faz toda a diferença o acolher e o cuidar dessa criança. Para garantir proteção a crianças e adolescentes, o Ministério Público do Ceará mantém em funcionamento o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. O órgão oferece suporte e orientação a promotores de justiça que atuam na defesa dessa parcela da população. Além disso, desenvolve projetos para garantir que os direitos de pessoas com menos de 18 anos sejam preservados. O CalPIGE tem essa atuação, ela é a interlocução do MP para a rede protetiva e também faz o contrário, faz a interlocução da rede protetiva para o MP e tem um trabalho muito forte na indução de políticas públicas da infância e juventude no cenário estadual por completo. Quando nós identificamos que no estado do Ceará, uma determinada política pública da infância e juventude não está sendo executada pelos municípios e pelo estado, o CalPIGE é que faz essa interlocução, tentando induzir os municípios e também o governo do estado a atuar numa frente de atuação que até então eles não estavam atuando. O MP do Ceará fiscaliza todas as políticas voltadas às crianças e adolescentes. O coordenador do CalPIGE destaca o serviço de família acolhedora como um caminho para romper o ciclo de violência e uma alternativa aos abrigos.
Esta medida prioriza a convivência familiar e comunitária, garante cuidado individualizado e afeto a quem vive em situação de risco. As unidades de acolhimento, que prestam um grande serviço na temática de proteção, são equipamentos que dão um tratamento coletivo para a criança e para o adolescente, ou seja, eles ficam desvinculados da noção de família, de laços familiares. É aí que entra o serviço de família acolhedora, porque é uma modalidade também de proteção onde aquela criança, aquele adolescente que perdeu os vínculos com a família de origem vai ser integrada a uma outra família, que via de regra é de maneira temporária. E essa família vai ministrar, vai ter as condições para cuidar do desenvolvimento social, físico, mental daquela criança, daquele adolescente. O promotor Lucas Azevedo ressalta ainda que a alienação parental também é um tipo de violência. A alienação parental não é crime, mas é um ato de violência contra uma criança e um adolescente. É um ilícito civil, que nós chamamos. Ela acontece quando, geralmente, um dos genitores começa a influenciar a criança ou adolescente para que ela crie uma imagem distorcida e equivocada do outro genitor, prejudicando a convivência familiar dessa criança ou desse adolescente com relação ao outro genitor, que está sendo estigmatizado, e prejudicando severamente o desenvolvimento neurológico, né, o comportamental, social dessa criança e desse adolescente. Para acolher o público infanto-juvenil, o Ceará possui 79 equipamentos em 53 cidades. 22 ficam em Fortaleza. Um deles é este aqui, a Casa da Criança e do Adolescente, a primeira estrutura do Brasil a reunir todo o sistema de justiça para atender crianças e adolescentes em situação de violência. Antigamente, as crianças, elas, quando era identificada qualquer situação de violência, ela ia para a delegacia, aí contava a história, ela e a família. Ia para o Conselho Tutelar, contava de novo, né? E aí o governo do estado do Ceará resolveu unificar tudo num só equipamento. Então a Casa da Criança, ela contém uma equipe psicossocial que realiza o primeiro atendimento e acolhimento, delegacia, a perícia forense, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e o plantão e apoio do Conselho Tutelar. O local funciona 24 horas por dia, acolhe as denúncias e apura as necessidades para proteger as vítimas. O suporte psicológico é fundamental no processo de acompanhamento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Esta especialista afirma que alguns sinais ajudam a identificar situações desse tipo. A gente nota que a primeira é a alteração do comportamento natural dela, né? Se ela era uma criança mais extrovertida e começa a ficar muito reclusa, começa a ficar muito calada, tem medo de referenciais masculinos, né? Que geralmente são os maiores agressores, né? Regride em alguns comportamentos. Se é uma criancinha que já estava saindo ali das fraldas, ela retorna a fazer as necessidades dela, né? Na fralda ou na cama. Já é de se observar, já é um sinal de alerta. Adolescentes também, quando eles começam a se isolar muito. Diante de um caso de violência, denuncie. Ligue para o 180, para o Disque 100 ou para o 190. Peça auxílio. A reportagem de amanhã desta série especial fala sobre violência contra idosos. Não perca. Maus tratos, abandono e exploração financeira. Esses são alguns tipos de violência sofridos por idosos. O Ministério Público do Estado age junto com toda uma rede de assistência para defender essas pessoas. É o que você vai ver na última reportagem da série especial Proteção aos Vulneráveis, como atua o MP do Ceará. Acolher vítimas, trazer a fala de quem está extremamente vulnerável pela dor, pelo sofrimento, é dar credibilidade, é dar voz, é dizer eu acredito.
Lar Torres de Melo. Esta instituição de longa permanência para idosos em Fortaleza existe há 120 anos. Atualmente, atende cerca de 200 pessoas. Elas encontram aqui cuidado, carinho, acolhimento. Depois que eu cheguei aqui, a minha vida mudou completamente. Mais feliz. Mais feliz, porque aqui eu passo de tudo. Tem uma festinha ali, eu tô bem. Eu acho ótimo que aqui a gente fica tranquilo. A gente tem um lugarzinho, os quartos, são tudo bem arrumadinho, limpinho. O Lar Torres de Melo recebe pessoas de diferentes pontos do Ceará, de outros estados e até de fora do país. Os motivos que fazem os idosos virem para cá são variados. Entre eles está a violência. Violência psicológica, violência financeira, né, violência patrimonial também. Às vezes é um filho, é um neto, é um sobrinho, e aquele amor que a pessoa idosa tem pelo seu parente, ele não consegue identificar que aquilo ali é uma violência. A entidade filantrópica trabalha para manter os vínculos familiares dos idosos e oferece uma gama de serviços. As atividades são acompanhadas pelo Ministério Público do Ceará. O Ministério Público ele faz o papel dele de fiscalizador, mas é muito mais do que isso. Na verdade, acaba sendo um orientador. A legislação que regula hoje as instituições de longa permanência para idosos, que é o caso do Lar Torres de Melo, tem que funcionar dentro de uma estrutura formal de legalidade, é bastante rígida, bastante rigorosa. Para nós prestarmos o nosso serviço, o nosso trabalho dentro daquilo que a lei manda e observando todos os requisitos que a legislação pertinente estipula. De acordo com o censo do IBGE realizado em 2022, o Ceará possui cerca de 900 mil pessoas acima dos 65 anos de idade. Esta é uma população que muitas vezes sofre violência física, psicológica e até financeira, além de negligência em relação aos cuidados. O Ministério Público do Estado acompanha cada um desses problemas e atua para impedir a violação de direitos. Essas pessoas, se o Estado e, no caso específico, o Ministério Público não agir, elas não têm a quem recorrer, porque primeiro elas já partem de uma situação de vulnerabilidade. O Ministério Público atua para garantir e proteger essas pessoas mais vulneráveis e aplicar a lei de modo igual para todo mundo. Diante dos casos de violência contra pessoas idosas, o MP do Ceará atua tanto para punir os agressores como para prevenir as ocorrências. O Ministério Público trabalha tanto preventivamente quanto repressivamente. Então, preventivamente, o Ministério Público, e aí nós temos no caso do idoso uma promotoria especializada na tutela coletiva, o doutor Alexandre Alcântara, é titular da 15ª Promotoria, ela faz a fiscalização dos órgãos do Estado e das instituições privadas, como, por exemplo, as instituições de longa permanência. Existe também o trabalho de repressão de denúncias individuais. O Ministério Público, especificamente nesse caso, atua tanto nos casos coletivos quanto individuais. Em Fortaleza, o número de procedimentos relacionados à violência contra idosos abertos pelo Ministério Público tem crescido ano após ano. Em 2021, foram 538. Em 2022, 607. Em 2023, saltou para 857. E em 2024, atingiu a marca de 943. Em 2025, até o dia 20 de setembro, já tinham sido 634 procedimentos. Os casos mais frequentes são aqueles casos de violação, especialmente da família, que comete inclusive crimes desde negligências, inclusive abandonando o idoso, o pai, a mãe, e até casos mais graves, inclusive de violência psicológica e violência física. E exploração financeira também é outro caso muito recorrente. O Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência do Ministério Público também atua na proteção aos idosos. A gente recebe demanda de hospitais, porque envolve idoso, vítima de maus tratos, idoso que é expulso de casa. Como a gente está dentro da Secretaria de Direitos Humanos, agora vai vir para cá a Secretaria das Mulheres, essas políticas todas juntas, isso facilita. Então o que a gente quer é garantir efetividade nesse atendimento à vítima. Alguns sinais podem indicar que um idoso está sendo vítima de maus tratos. Entre eles, isolamento, medo ou respeito exagerado pelo cuidador, higiene precária, mudança repentina de humor e de comportamento. Uma das maiores demandas
para quem é vítima de violência é de adoecimento mental. Angustiada porque a gente queria trazer alguma solução, a gente firmou um termo de cooperação técnica entre a Procuradoria-Geral de Justiça e o Hospital de Saúde Mental. Então, quando a gente está fazendo o acolhimento aqui, que a pessoa chega, eu não durmo, eu só choro, a gente percebe que a pessoa está precisando de um atendimento em saúde mental, quem marca a consulta somos nós, não é ele. A gente marca a consulta e comunica a ele o dia. A Delegacia de Proteção ao Idoso é a porta de entrada de muitos casos de violência contra pessoas com mais de 60 anos de idade. As vítimas que chegam aqui são acolhidas e ouvidas com paciência para que o histórico de dor possa ter um fim. A gente faz a intervenção e já encaminha para o sistema de saúde para que a pessoa possa, ser medicada, resgatado a sua integridade física e também a responsabilização do agressor de forma bem grave. A Delegacia de Proteção ao Idoso em Fortaleza registrou em 2024 1.414 boletins de ocorrência e instaurou 332 inquéritos. Em 2025, até 1º de outubro, foram 1.281 BOs e 236 inquéritos. A pessoa idosa, ela tem muito mais dificuldade de denunciar e de chegar à informação aos órgãos de proteção. Muitas vezes ela já tem um avançado processo de debilidade cognitiva, a situação de mobilidade física, que ela não consegue chegar aos órgãos para fazer a denúncia. É importante que as pessoas façam essa denúncia para que a gente possa fazer essa intervenção devida a tempo. Diante de um caso de violência, denuncie. Ligue para o 180, para o Disque 100 ou para o 190. Peça auxílio.